Irmãos, vamos inicialmente abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias. Oséias capítulo 6. E vamos ler o verso 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva serôdia que rega a terra. Quantas coisas preciosas há nesse único versículo. Primeiro, um estímulo ao progresso cristão, que tem sido o nosso encargo e tema para esses dias. Segundo, essa relação tão bonita da vinda do Senhor como chuva que rega a terra. Sabe, meus irmãos e irmãs, enquanto nós louvávamos o Senhor hoje, assim, o mesmo em outras ocasiões, quando nós estamos todos, ou pelo menos a grande maioria de nós, focados realmente na beleza e na glória da pessoa do Senhor, é tão especial a maneira como o Senhor se entrega a nós. Entregar-se é uma palavra diretamente ligada ao nosso Senhor Jesus. Aquele que me amou, lembra Paulo dizendo isso aos Gálatas? Aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele escreve aos Romanos dizendo que ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, essa palavra entregar-se é uma palavra muito intimamente ligada ao nosso Senhor Jesus. Aquele que se entregou como substituto por nós na cruz e aquele que sempre tem um prazer imenso, elevado, em entregar-se ao seu povo, dar-se. Então, meus irmãos, não faz muito tempo, inclusive no final de uma reunião de domingo à noite do Partido do Pão que nós tivemos, eu também tive a liberdade de me levantar e comunicar isso aos irmãos. E estou reiterando isso aqui, vou fazer hoje de maneira mais breve, mas com a mesma tônica. Quanto mais, como povo de Deus, nós estivermos sendo atraídos mesmo pelo Senhor Jesus, amando, vivendo com Ele, mantendo o nosso quarto secreto, como falamos pela manhã, carregando esse quarto secreto conosco, pelo dia todo, como também falamos pela manhã, mas o Senhor terá espaço e ambiente para se entregar a nós, dar-se. Então, vamos manter isso muito fresco em nós. Irmãos, quando isso ocorre, e sem dúvida ocorrerá processualmente, por um lado, nosso Senhor é um manancial de águas vivas sem fim, riquezas inescrutáveis. Por outro lado, a nossa capacidade espiritual irá aumentando. De que valeria o Senhor ser quem é, com toda a sua glória, riquezas, belezas, mas o recipiente é um dedalzinho, né? De que valeria para nós? E Ele continuaria sendo quem é, glorioso, santo, todo suficiente, magnífico, cheio de glória, como também cantamos, né? Cheio de glória. Mas e o recipiente? O recipiente é um dedalzinho. Mas graças a Deus, a medida, a capacidade espiritual desse recipiente, ela pode crescer indefinidamente. Considerando que estamos ainda nesse corpo, é claro, né? Considerando este corpo. Veja, por exemplo, a capacidade espiritual desse homem que tem sido alvo, aqui ou ali, das nossas meditações,
Já sei que outros irmãos entraram também, fizeram diversos comentários sobre ele também, Paulo, o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos também seguir com a Epístola aos Filipenses, também dele. Veja a capacidade espiritual de conter, de receber dessas riquezas insondáveis de Cristo. Era imensa a sua capacidade espiritual. E a nossa? Agora, quanto o Senhor tem sido bom conosco, meus irmãos. Porque como é que Ele nos tem atraído? Nós temos meditado, ainda não terminamos, nas reuniões de meio de semana, no texto de João 4, da mulher samaritana, não é? Uma graça, que palavra que poderíamos usar? Transbordante. Acho que agora eu gostaria de usar a palavra incansável. Aquela fonte que se assentou cansada, nosso Senhor, a fonte cansada, na beira do poço, Ele é um Salvador, um Senhor e uma fonte incansável em nos buscar, em desejar se dar, entregar, falar mais, alcançar mais, conquistar mais, entrar em cantos e curvas e recantos do nosso coração, purificar, tirar coisas estranhas, talvez até alguns inimigos que estão alojados ali, e fazer algo em nós tão inimaginável por nós, desde o dia em que Ele nos chamou para Ele. Não é assim. Isso a Bíblia, tudo que eu estou dizendo, a Bíblia resume em uma palavrinha. É essa que é a ênfase de João 4, a interlocução do Senhor com a mulher samaritana. É a palavra graça. Graça é isso. Graça é Deus se dar na pessoa de Cristo. Graça é Ele vir ao encontro daquele que é nada e tem nada. Graça é a capacidade do Senhor de aumentar a nossa capacidade espiritual. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós nem podemos sequer imaginar o quanto da presença do Senhor Ele quer dar a nós na medida que nos reunirmos assim, com esse desejo, com esse foco, com esse anelo. Hoje ouvi de segunda mão uma irmã comentando comigo, o que uma outra irmã então disse a uma outra ainda, terceira mão. Essa irmã disse assim: será que todos os irmãos estão sentindo isso que eu estou sentindo no meu coração? Como é que chama esse isso? A presença do Senhor, que se dá tão lindamente, tão graciosamente, tão incondicionalmente a nós. E o que Ele quer? Ele quer fazer infinitamente mais do que isso. Ele quer dar-se infinitamente mais. Ele quer obter um tabernáculo de reunião entre nós muito maior do que o que nós temos até aqui. De tal modo que, sabe quais são minhas imaginações? Vou compartilhar uma só com você. Na medida em que isso ocorrer conosco, que o Senhor for encontrando espaço, eu penso que nós seremos de alguma maneira levados a um tempo juntos assim, de tanta quietude, que ninguém terá como abrir a boca. Esse silêncio que nós estamos ouvindo agora. Só que com o Senhor derramando Sua presença no meio de nós. Nós vamos falar o quê? O que nós vamos falar? Quando Pedro não estava ainda suficientemente trabalhado pelo Senhor, aliás, estava pouco trabalhado, quando toda aquela maravilha se manifestou no monte da transfiguração, não foi? Como que Pedro pode falar alguma coisa? É incrível como ele pôde falar, porque ele estava vendo o Senhor Jesus transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol na sua força. As suas vestes, um dos evangelistas vai dizer assim, Marcos,
Elas eram tão alvas como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Imagine isso, irmão. Coloque-se você lá naquele lugar. O que você ia falar? Então, meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo. Hoje, ontem e o será para sempre. Será que Ele não tem desejo de nos conduzir às mesmas experiências? É claro que Ele tem. Porque como a vida cristã é experimental, não é? No contrário, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que convocar os irmãos e dizer, a partir de agora nós vamos ter uma escola bíblica. Então vamos colocar o nome aqui, Escola da Bíblia. Então você se matricule, venha cá, que nós vamos fazer estudos. A igreja é muito mais do que isso. Claro que a palavra é ensinada, nós dependemos da sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Quando a igreja nasceu, os apóstolos começaram a pregar com aquela clareza e com aquele fervor o nome do Senhor. Você lembra Pedro e João levando chibatada nas costas? E eles disseram, vocês calem a boca. E é o primeiro aviso, hein? Se não calar a boca, vocês vão morrer. E nunca mais falem do nome de Jesus. Pedro e João. E eles saíram lá da presença das autoridades, e Lucas vai registrar assim no livro de Atos, considerando-se dignos de sofrerem afrontas por esse nome. Então, meus amados irmãos, vou terminar isso aqui, essa introdução. Vamos manter isso dentro do nosso coração. Nós não fomos chamados para mesmice. Compreende o que eu quero dizer? O Senhor tem nos chamado para nos encher dele, porque Ele é realmente uma fonte de águas vivas. E na medida que o nosso reunir, repetindo, estiver focado no ver, adorar, ver a glória dele, na palavra, nas orações, nos cânticos, então Ele irá se dar a nós. Você não tenha dúvida, irmão. Você pode continuar orando e aguardando por isso. Ele vai continuar se dando a nós muito acima da medida que sequer nós tenhamos expectativa. Porque Ele é sempre aquele que Paulo descreveu naquela oração aos Efésios assim, ó, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Para quê? E por que Ele quer fazer isso? A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então vamos manter isso dentro dos nossos corações, vamos orar sobre isso. Orar. E pedir, Senhor, nós queremos sim, que o Senhor transborde no meio de nós. Sabe, em se tratando ainda de história da igreja, sabe o que me impressiona muito? Por isso li esse texto de Oséias aqui. Prossigamos em conhecer o Senhor. Primeira parte. Segunda, como a alva, sua vinda é certa. Terceiro, Ele descerá sobre nós como a chuva. Como uma chuva serôdia que rega nossos corações, rega a terra. Então me impressiona muito quando a igreja nasceu, e já nasceu e já começou a passar por perseguição, né? Você conhece o livro de Atos. E num dado momento, já nessa dura provação, ali em Jerusalém ainda, lá no início, eles foram orar. Estavam sendo duramente perseguidos e foram orar. Se reuniram para orar. E a oração deles está registrada em Atos 4. Eles começam a oração assim, ó tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Tu sabes que pela mão de Herodes e Pôncio Pilatos, que Herodes e Pôncio Pilatos perseguiram e mataram o teu santo servo Jesus. Veja a oração deles. Agora, nós te pedimos intrepidez, para que os teus servos continuem anunciando a tua palavra. Assim eles oraram. Como que Deus respondeu essa oração? Ele respondeu assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios
do Espírito Santo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. É isso que Ele deseja fazer conosco. Significa que o lugar que nos reunimos irá tremer. Isso é um coadjuvante. Significa que Ele quer nos encher do Espírito Santo, para nos dar ousadia, intrepidez, para que nós também possamos ser suas testemunhas, aqui, ali, no trabalho, na escola, andando pela rua, fazendo negócio, para todo lado. Então, não vamos ter expectativas pequenas diante de um Senhor tão abundante, tão rico, tão precioso. E o que vai determinar isso é o nosso anelo. Te queremos, Senhor. Dá-te a nós, Senhor. Vem se reunir conosco, Senhor. O Senhor disse que cantaria os teus louvores no meio da congregação. O Senhor disse que para os teus irmãos, o Senhor declararia o nome do teu Pai. Irmãos, é tudo o que Ele disse e que Ele só faria com o seu povo. Como Ele vai fazer isso com aqueles que não são seu povo? Mas nós, como seu povo, precisamos ter o anelo e precisamos ter as condições. E as condições são essas. A palavra de Deus ir aumentando o espaço da nossa tenda. Um dos profetas disse isso, né? Alarga o espaço da tua tenda e os marcos da tua habitação. Para quê? Para que o Senhor possa ter mais espaço na tenda, mais espaço na sua habitação. Então hoje nós estamos encerrando esse tempo, é a última noite. Não sei qual a sua percepção. Os irmãos sabem que eu estou vindo de outro encontro. É a quinta vez em sequência que tenho compartilhado a palavra. Em sequência, porque viemos de lá ontem, tendo compartilhado de manhã, chegamos aqui, compartilhei à noite, compartilhei hoje pela manhã, né? E agora à noite. Qual é a minha sensação? Sincera. É que o desejo, na verdade, mais íntimo, mais profundo, se isso fosse possível, né? Se fosse possível, é que nós não deixássemos esse ambiente, seja lá onde estivemos, mesma coisa, ou seja aqui, a mesma percepção, de que o Senhor realmente tem encontrado lugar para Ele, lugar para falar aos nossos corações, lugar para estar no meio de nós. Como nós falamos pela manhã, meus irmãos, todos somos deficientes. E nosso querido irmão nos lembrou aqui, não é, na abertura, o médico que veio para os doentes, não veio para os sãos, porque na verdade não tem nenhum são. Quando ele veio não tinha nenhum são. Ele nos sarou pelo seu precioso sangue, Ele nos fez a habitação do seu Espírito e Ele continua nos curando, né? Então vamos manter entre nós sempre, todas as vezes que usarmos a palavra, inclusive, todos os irmãos que têm tido a carga da palavra, que usam esse púlpito aqui, vamos manter fresco dentro de nós essa palavra graça, graça. Porque na verdade nós não temos dedo nenhum para apontar para irmão nenhum. Todos somos deficientes e todos carecemos de graça sobre graça. De onde que vem? Da sua plenitude. Que sejamos, irmãos, um povo cheio de graça. Sabemos que temos um Senhor cheio de graça. E essa graça vai encontrando, como falei, mais espaço, alargando a tenda, removendo os marcos. E o Senhor encontrando mais habitação. Até como eu disse, em liberdade com os irmãos, já que estamos aqui de modo tão doméstico, né? Como Assembleia do Senhor, o Senhor nos leve a esse ponto. De dar-se de tal maneira que nós não vamos ter nada o que fazer, nem o que falar. Apenas ali quietos e adorando o Senhor, e tocando o Senhor, e tocando suas vestes. Deslumbrados, felizes, cheios, com tudo que isso produz. Se é necessário que se produza arrependimento, o arrependimento será produzido, um doce arrependimento. Um arrependimento que se dobre em coração e de coração, se dobra aos pés do Senhor e em silêncio,
com a presença dele no meio de nós e diga: Senhor, eu preciso mais do Senhor. Obrigado porque aqui na minha necessidade, o Senhor me tem dado tocar teu amor por mim. O Senhor nunca desistiu de mim. Arrependimento, verdade, ministrando verdade para os nossos corações, falando conosco como só Ele sabe falar. Nenhum homem sabe falar como Ele. E nos dizer assim: eu conheço o teu coração. Eu estou vendo que essa coisa está te perturbando. Essa coisa está sendo um obstáculo para que você tenha mais de mim. Só Ele sabe falar isso. Quantas vezes tentamos falar uns para os outros, se realmente nós estivermos cheios do Senhor, nós somos muito punitivos. Somos muito cobradores. Isso leva muitos ao desânimo, não é? O Senhor não é assim, mas Ele é único, Ele é único. É só na medida que Ele vai sendo formado em nós que nós podemos ser como Ele, para falar o que tem que ser falado, a verdade pura, simples, a verdade necessária, mas ao mesmo tempo calor. É uma chama de fogo, não é? O fogo traz o quê? Luz, espanta trevas, mas o fogo traz calor, acolhimento. Nesse tempo que tivemos na conferência agora, Contagem, eu me lembrei e compartilhei um texto com os irmãos, que rapidamente vou fazer aqui de novo, antes de ir para o nosso texto central, em Filipenses. Aquela ocasião em que Moisés, cansado, lembre-se que ele representava Cristo muito bem, apesar das suas deficiências também, né? Representava Cristo muito bem. Tal que é dito sobre ele que ele foi o homem mais manso sobre a face da terra. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque o homem não é manso. O homem é orgulhoso, é soberbo, é bravo, é irritado, né? É vingador. Então, e é dito que com ele o Senhor falava face a face, como um homem fala com seu amigo. E então, em uma determinada ocasião, cansado, triste, porque ele desceu do Sinai, o monte que o povo tinha que ficar lá embaixo, né? E Moisés subiu para ter a sua comunhão, face a face com o Senhor. Ele desce com as tábuas da lei do Senhor. E o povo já estava desesperado lá embaixo. Esse Moisés subiu, morreu. Algum animal comeu ele lá em cima. Vamos levantar nossos deuses aqui, vamos voltar para o Egito. E não faltou quem ajudasse, né? Arão, o irmão dele, Arão. Pediu para as mulheres: dá aí as suas argolas, dá aí os seus brincos, dá aí os seus colares, vamos fundir esse ouro, vamos fazer um bezerro. Arão, o irmão de Moisés, levantou o bezerro e disse assim: esses são os teus deuses, ó Israel. E quando Moisés desce do monte, ele vê essa cena. Não tem cena mais triste. Porque Moisés sabe o que nenhum do povo sabia. Ninguém, nem Arão, nem ninguém. O que Moisés sabia. O que Moisés sabia? Moisés sabia que aquele era o povo pelo qual Jeová se entregou. Aquele era o povo da aliança. Nenhum povo da terra era igual àquele. Aquele era o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse estado, nessa condição, adorando um bezerro, numa festa carnal. Moisés triste, frustrado, quebra aquelas tábuas. E o ponto que eu queria atingir é esse. Ele diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faz sair desse lugar, como se fosse um ponto final. O que nós vamos fazer a partir de agora? O que nós vamos fazer com esse bezerro? O que nós vamos fazer com esse povo? O que nós vamos fazer com essa situação? Se a tua presença não for conosco, não nos faz sair desse lugar. E o Senhor disse assim: sim, Moisés, eu continuarei com a minha presença, eu darei minha presença, e eu farei vocês subirem desse lugar. Mas não bastou para Moisés ainda, não bastou. Você se lembra o que ele disse na sequência?
rogo-te que me mostres a tua glória. Porque ele estava tão triste, tão cansado, tão frustrado, conhecendo a Deus como ele conhecia, os planos de Deus como ele conhecia, o alvo de Deus como ele conhecia. Eu levarei o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Como ele sabia disso? E ele estava lá, conduzindo aquele povo. Mas agora ele vê essa cena. Então, depois do Senhor dizer que daria sim a presença deles, e ele ia seguir com eles e tirá-los daquele lugar, na bondade, na paciência, na longanimidade de Deus, Moisés ainda tem um pedido agora muito pessoal. É dele agora. Agora não é a presença de Deus para o povo, a presença de Deus para conduzir o povo. Agora é ele e Deus, só. E o pedido dele é: rogo-te que me mostres a tua glória. Ou seja, esse amigo de Deus, esse com quem Deus tinha comunhão face a face, ele só conseguia receber alento, vigor, para poder prosseguir, para poder caminhar, se ele visse, mais uma vez, a glória do Senhor. Que coisa mais linda, meus irmãos. Não é o mesmo conosco, não é? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o nosso chamado. Agora, para concluir esse início, o que aconteceu? Que coisa linda, irmãos. Primeiro o Senhor disse assim para Moisés: nenhum homem poderá ver a minha face e viver. Mas antes foi dito que Moisés tinha comunhão com Deus face a face, não foi? Será que tem um contrassenso aí? Claro que não. Porque o pedido de Moisés foi muito elevado. Ele falou: quero ver a tua glória, Senhor. Eu estou num estado, numa condição que é só a tua glória. Para me restaurar, me fortalecer. Tem quase a estatística, né? De 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas sendo conduzidas no deserto por um homem, Moisés. Então ele disse: eu te rogo, mostra-me tua glória. Ele disse: Moisés, nenhum homem poderá ver minha glória e continuar vivendo. Mas, aí tem o mas. O Senhor disse assim: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés pediu para ver a glória. O Senhor falou que ia fazer passar a bondade dele. Glória de Deus, a bondade de Deus. Meus irmãos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Olha a situação que estava o povo. O próprio Moisés decaído, triste, zeloso pelas coisas do Senhor, não é? Como falamos. Então, o Senhor disse: eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Primeira relação que eu queria recordar para nós essa noite. Se é que podemos dizer assim, a única palavra que eu encontro, parte da glória de Deus é a glória da sua bondade. Deus é bom, Ele é sempre bom. Tudo que Ele faz é bom. A sua bondade nos anima, a sua bondade nos atrai, a sua bondade nos conquista. A sua bondade faz com que haja uma reação dentro de nós. Porque, irmãos, a bondade natural que vemos por aí, ela é uma bondade de reciprocidade. Não é? É uma bondade que, quando é exercida, ela espera algo em troca. Eu sou bom, quero que você seja bom. Eu sou bom para você, você é bom para mim. Assim não é a bondade de Deus. A bondade de Deus parte dele mesmo, não depende de nada. Ele é bom. Farei passar minha bondade diante de ti. E o versículo segue assim, Êxodo 33. E te proclamarei, eu te anunciarei o nome do Senhor. Aí o Senhor diz assim: e você estará sobre a rocha. Olha a rocha aí. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, que essa rocha que alimentou, seguiu o povo no deserto,
Era Cristo. Figura de Cristo, claro, né? De onde a água da rocha foi extraída. Lembra-se? Então o Senhor diz a Moisés: eu te colocarei sobre a penha, ou sobre a rocha. Olha isso. E quando a minha bondade passar por meio diante de ti, eu te colocarei na fenda da rocha. Se a rocha é uma figura de Cristo, a fenda da rocha é uma figura da cruz, do Cristo ferido, a rocha fendida, evidentemente. Então, onde é que a bondade de Deus, parte maravilhosa da sua glória, é vista? Onde? Na rocha fendida. E aí o Senhor disse: quando a minha bondade passar diante de ti, eu te cobrirei com a minha mão. Então, imagine o quadro aí, Moisés na fenda da rocha, a bondade de Deus vai passar, e ainda assim, ele não vai poder suportar. Então o Senhor disse: eu vou te cobrir com a minha mão, e a minha bondade vai passar, e depois que ela passar, eu vou tirar a minha mão, e você me verá pelas costas. Deus não tem nem frente nem costas, meus irmãos. É uma linguagem antropomórfica, para podermos entender. Então ele está dizendo para Moisés: você só poderá ver uma parte da minha bondade. Toda ela é insuportável para você. Só uma parte dela. Quando ela passar mesmo, você vai estar coberto. Depois que ela passar, você vai ver um pouco. Tudo não dá. Tudo não é possível. Eu estou olhando para o rosto de irmãos aqui, alguns que eu conheço há tantos anos. E uma boa parte conheço suas experiências. Quantos de nós aqui, não é? Poderíamos levantar e dizer: Deus é bom. Ele me buscou quando eu estava na beira da ribanceira. Quem sabe eu já tinha rolado a ribanceira. Quem sabe eu já tinha caído lá na lama. Mas Ele foi lá. O único que podia ir lá. Porque até mesmo, se dependesse dos meus pais, eles tinham me posto para fora de casa. Vai embora, você não tem jeito. Caso perdido. Alguns aqui viveram isso. Some. Se é assim que você quer viver, vai embora. Mas Ele foi lá. E porque Ele foi lá, nós estamos aqui. A bondade de Deus. Então, meus irmãos, qual é a nossa capacidade para experimentar mais dessa bondade? É tão única, tão linda, tão doce, tão preciosa, inigualável. Vamos continuar orando ao Senhor. Senhor, aumenta minha capacidade. Aumenta a capacidade desse vaso pessoal e desse vaso coletivo. Para que o Senhor possa fazer no meio de nós, processualmente, o inimaginável. E não estou falando de nada místico. Não estou falando de estardalhaço, não estou falando de bagunça, não estou falando de euforia. Muito pelo contrário. Estou falando de sobriedade. Estou falando de reverência. Estou falando da presença do Senhor. Irmãos. O Senhor tem buscado isso nas suas assembleias. Infelizmente, quantos irmãos, lugares, têm estado desatentos a isso? Ou quem sabe buscando promover isso, que não pode ser promovido. Não há como se promover o que nós estamos falando. Só há a maneira que nós falamos. O Senhor encontrando mais espaço real dentro dos nossos corações. Como começamos a falar pela manhã. Porque não há nada que possa promover isso. Não tem música, não tem estratégias, mecanismos, né? Coisas que possam aí animar o povo, animar as almas. E isso é como encher uma bexiga de aniversário. Você sopra, e até se soprar muito ela explode, né?
e leva aquela bexiga lá até o limite, põe lá no cantinho, quanto tempo ela dura? Quando você leva dos aniversários, né? Seu filho leva a bexiga lá de aniversário para casa, quanto tempo ela fica cheia? Né? Ou ela estoura logo ou ela murcha logo. É assim que funcionam os movimentos promovidos pelo homem, mas não os movimentos de Deus. Movimentos de Deus têm realidade, têm conteúdo, têm consistência, ficam dentro de nós. Nós vamos para casa e nós sonhamos com essas coisas, não é? Nós acordamos e ela está dentro dos nossos corações. Nós abrimos a palavra e dizemos: Senhor, eu li esse versículo 80 vezes. E agora o Senhor falou para mim de uma maneira que eu não consigo nem sair dele. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva serôdia que rega o terreno árido, necessitado dos nossos corações. Então, meus queridos irmãos, eu não sei se eu teria muita coisa mais para falar nessa noite. Quando nós vamos para a Epístola de Paulo aos Filipenses, deixa eu falar mais uma coisa. Essa epístola tem 4 capítulos, Filipenses. Quando Paulo escreveu, ele teve os seus lombos. Quando ele entrou em Filipos, não quando ele escreveu a carta, ele teve seus lombos feridos. Ele pregou o evangelho ali, ele foi preso, ele foi açoitado e ele foi amarrado no tronco, na prisão, junto com Silas. E nessa condição, nesse estado, ferido, né, surrado, amarrado, com correntes no tronco, dentro da cela, ele e o seu companheiro Silas, próximo à meia-noite, eles estavam adorando o Senhor. E na medida que eles adoravam o Senhor, as portas da prisão, os grilhões foram quebrados. Cantamos um lindo cântico que fala sobre isso, né? Quebra os grilhões, as cadeias de bronze, as portas de ferro. Então a prisão se abriu e o carcereiro responsável ficou muito preocupado, a ponto de querer matar-se. Porque naquele tempo os carcereiros eram diferentes de hoje, né? Se um carcereiro perdesse um prisioneiro, ele podia se matar porque ele ia ser morto. Os prisioneiros estavam debaixo de total custódia dele. Ele devia responder com a vida dele pelos prisioneiros. Então, quando isso aconteceu, ele ficou apavorado. Ele falou: melhor eu me matar do que eu ser torturado pelos meus superiores e finalmente ser morto. Então ele ouve alguém dizer assim: não faças isso. Não faças isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Foi Paulo que disse isso. Então esse carcereiro se dobra diante dele, recebe o evangelho da boca de Paulo, crê, e assim também toda a sua casa. E ele leva o Paulo, que ele mesmo rasgou com seus chicotes, ele leva o Paulo para dentro da casa dele, e Paulo tem a oportunidade de pregar o evangelho para toda a casa dele, e ele ali cuida de Paulo. Aí Paulo vai embora de Filipos para Tessalônica, segue a sua viagem, e bons anos depois ele escreve uma carta para os filipenses. Onde foi que começou a igreja dos filipenses? Lá no seu iniciozinho? O carcereiro. O carcereiro de Filipos. Então quando ele escreve essa carta em 4 capítulos, o que ele tem a dizer? Presta atenção então. Ele vai mostrar para a igreja de Filipos qual é a experiência cristã normal. Se o livro de Romanos trata da vida cristã normal, a Epístola aos Filipenses trata da experiência cristã normal. O livro de Romanos expõe o Evangelho de uma maneira única, não é?
a condenar, por ordem, inclusive, a condenação, a justificação, a união com Cristo na sua morte, o livramento da carne, da lei, o andar no Espírito. Maravilhosa epístola, mostrando o que é a vida cristã normal. Mas olhe bem, irmão, olhe bem. Nós não precisamos apenas conhecer as maravilhosas doutrinas sobre a vida cristã normal. Nós precisamos de experiência cristã normal. Então, nessa epístola, Paulo vai dizer assim, qual é a experiência cristã normal? Capítulo 1, ele vai dizer assim, a experiência cristã normal é ter Cristo como nosso viver. Aos Colossenses ele disse, Cristo é a nossa vida. Lembra disso? Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui em Filipenses 1, 21, se você quiser abrir sua Bíblia aí e ir acompanhando, Filipenses 1, 21, ele vai dizer assim, para mim, o viver é Cristo. Agora não é Cristo, é minha vida, ou nossa vida. Agora Cristo é meu viver. Ele está dizendo que ele acorda com Cristo, que ele caminha com Cristo, que ele deita com Cristo, que ele prega com Cristo, que ele ora com Cristo, que ele sofre com Cristo, que ele se alimenta com Cristo, que ele tem jejum com Cristo, que ele naufraga com Cristo, que ele é açoitado com Cristo, que ele passa fome com Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer, ele disse assim, estamos expostos à morte o dia todo. Somos como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo isso somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, para mim, o viver é Cristo. O viver não é comida, o viver não é bebida, o viver não é festas, o viver não é... A lista é longa, né? Melhor nem continuar mencionando. Para mim, o viver é Cristo. Esse é o capítulo 1. Aí, nesse mesmo capítulo, continue lendo aí, por favor. Você vai ver. Ele dizia assim, olha. Eu estou bem certo. Esse é o verso 20, um verso para trás. Eu estou bem certo de que, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, isso me redundará em libertação. Então ele sabia que, embora ele estivesse naquela prisão romana, que era uma casa que ele alugou, então ele até pagava por isso, né? Você se lembra que Paulo era um cidadão romano, né? Então ele pagava o aluguel dessa casa, está registrado em Atos 28, e ele permaneceu preso ali 2 anos. E foi dali que ele escreveu aos Filipenses, dessa prisão domiciliar, vigiado, não podia sair dali, recebia poucas visitas, e ele estava lá, por causa do Evangelho. Então, ele sabia que aquela não era a etapa final da carreira dele. Por isso que ele diz, eu estou bem certo, você leu aí? Que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, isso irá me redundar em libertação dessa prisão que ele estava. Mas ele disse que essa não era a preocupação dele, certo? Ele disse assim, eu estou bem certo que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então ele disse, eu estou seguro que a minha jornada ainda não terminou, diferente do que ele escreve para Timóteo. Para Timóteo ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E a coroa da justiça me está reservada. E o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não é isso? Segunda epístola de Paulo ao Timóteo, a última. E agora ele estava em outra prisão. Um homem de prisões, né? Pelo seu amor ao Senhor, só por isso, mais nada. Não era um bandido, não era um criminoso. E dessa prisão, que agora é uma prisão subterrânea em Roma, horrorosa. Horrorosa.
fria, fétida. Alguns prisioneiros que estavam ali não precisavam ser executados, sabe por quê? Os ratos comiam. Paulo estava preso lá nessa prisão romana. E dali ele saiu, caminhou algumas milhas, colocou sua cabeça no tronco e a espada desceu. E a vida do maior dos apóstolos foi ceifada. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Então, meus irmãos, quando ele escreve aqui para os filipenses, o que está acontecendo? Ele está preso também. Só que sabe que não é o fim, ainda. Então ele vai dizer, Cristo continuará sendo engrandecido. Em outras palavras, ele está dizendo assim, esse vaso, Paulo, só tem essa finalidade. Não tem outra finalidade. Se Cristo não for engrandecido no meu corpo, eu não sirvo para nada. Para nada. Então, quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido. Por quê? Aí o verso 21. Porque para mim, o viver é Cristo. E morrer é lucro. Agora, para completar esse capítulo, essa primeira ênfase, ele vai dizer assim, de um e de outro lado eu estou constrangido. Quais são os dois lados? Morte e vida. E continuar vivendo nesse corpo, servindo o Senhor, né? Estou constrangido de um lado e estou constrangido do outro. Por um lado eu prefiro partir. Estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Mas, se o viver ainda no corpo traz fruto para o meu trabalho, então eu não sei o que hei de escolher. Que palavras, hein? Que palavras maravilhosas. Aí ele chega a uma conclusão. Continue lendo aí, valendo, até o verso 26. A conclusão que ele chega é o seguinte. Eu estou certo que eu ainda permanecerei convosco. Localize aí onde está o versículo. Não quero parar para ler, para não seguirmos a ordem que estamos falando. Eu estou certo que eu ainda permanecerei convosco, no corpo ou na carne, como ele fala aí. Agora, olha essas palavras finais, eu acho que é o verso 26, se não me engano. Ele vai dizer assim, para que então que ele ainda vai permanecer nesse corpo servindo o Senhor? Presta atenção, por favor, todos os irmãos, nessa expressão aí. Para o vosso progresso e gozo da fé. Está vendo a palavra progresso? Paulo está dizendo, se eu ainda, diante do Senhor, estou claro que não é o fim da minha carreira, minha jornada humana aqui, eu estou seguro que eu só vou continuar aqui para que vocês progridam. Vocês. Ele nem mesmo disse para que eu progrida. Sem dúvida ele progrediu mais, claro, ele progrediu até o fim da vida dele. Mas o foco dele está na igreja. Ele está dizendo, eu vou continuar, eu estou certo que eu permanecerei na carne, nesse corpo. Repetindo mais uma vez, para o vosso progresso. Tema do nosso encontro aqui, não é? Progresso espiritual. O coração de Paulo, a mente de Paulo, as afeições de Paulo, por causa do seu Senhor, esse é o motivo, essas afeições estavam voltadas para a igreja. Porque quando ele vê o seu Senhor, ele vê quem que está em íntima união com ele, quem que é a noiva dele, quem que é a amada dele, quem que é o corpo dele, por quem ele se entregou. Ele vê, e ele vê muito bem, talvez como nenhum outro viu. Eu sei, irmãos, que a vida de João é admirável, eu sei que a vida de Pedro é admirável, mas, meu irmão, todos os estudiosos bíblicos são unânimes em dizer, naquele tempo sobre a terra, não havia um vaso maior do que o apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios, o apóstolo que teve as mais altas revelações sobre o propósito eterno de Deus, o apóstolo da graça, como ele também é chamado, o apóstolo Paulo.
Então ele está dizendo, eu estou certo que permanecerei para que vocês progridam mais. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu for, será tão precioso para mim estar com aquele que me amou, sem interrupção, sem chicote nas costas, sem lutas, sem aflições, sem tentações, sem limitações. Mas eu estou certo que eu ainda preciso ficar, para que vocês progridam, avancem. Esse é o número 1, não é? Mas tem outra coisa escrita nesse versículo, linda, para o vosso gozo. Gozo do quê? Da fé. Olha, não é gozo na fé, é gozo da fé. Paulo está dizendo assim, vocês creram no Senhor, vocês são dele, vocês pertencem a ele, não é? Vocês são os irmãos, os homens e mulheres que creram, vocês são os da fé. Então essa fé foi dada a vocês, vocês não tinham. Essa fé foi dada a vocês para que vocês gozem. Então eu permanecerei entre vocês para que vocês tenham mais experiência da beleza de Cristo, o gozo da fé. Oh, meus irmãos, isso não é um princípio maravilhoso? Eu não sei, a última vez que mencionamos sobre isso, eu acho que foi no encontro de homens que tivemos o ano passado, falando aos irmãos, né, maridos, a maioria casados que estavam entre nós. Quando você acorda cada manhã, irmão, você que é marido, que é pai, certo? O sono na Bíblia é uma figura da morte. Lembra que o Senhor colocou Adão para dormir, não é? Tirou algo do lado dele, edificou-lhe uma mulher e lá trouxe. O sono de Adão, obviamente, muito claramente, é uma figura da morte de Cristo, não é? E do seu lado, que saiu sangue e água, a igreja nasceu. Então, quando nós dormimos, essa é uma figura da morte. Ou seja, nós estamos ali, né, apagados. O que acontece quando o nosso olho abre no outro dia? O Senhor renovou o fôlego de vida nas nossas narinas. Porque nós teríamos uma bênção linda se nós dormíssemos e partíssemos. Não é? Então, quando o Senhor renova o nosso fôlego cada manhãzinha, o que Ele está nos dizendo? Segundo o que lemos aí em Filipenses 1. Ele está nos dizendo, olha, eu acordei você para o progresso de outros em mim. Para o progresso espiritual de outros, foi que eu acordei você. Eu não acordei você para ganhar mais dinheiro, para ser mais feliz, para seguir sua vida aí, experimentando mais as coisas gostosas da vida. Faz parte, tudo isso faz parte. Graças a Deus por aqueles que ganham dinheiro no corpo de Cristo. Graças a Deus. Se eles tiverem visão de mordomia. Se eles não tiverem, eles estão lidando com maldição. Mas se eles tiverem, eles vão lidar com bênção. Bênção. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saquearam os egípcios, despojaram os egípcios. Saquearam não, despojaram. Porque os egípcios deram a eles aquelas ofertas todas lá, que você sabe, né? Mandando o povo, vai embora e leva aquilo que vocês quiserem levar. E eles usaram tudo isso que foi recebido no Egito. O Egito foi despojado, essa é a palavra, despojaram os egípcios. Eles usaram tudo isso para quê? No deserto? Para a construção do tabernáculo. Está vendo? Muito importante falar isso, não é? Porque eu tenho visto que muitas vezes entre nós tocamos nesse assunto finanças, dinheiro. Então vamos ter cuidado. Em si mesmo, ele não é nem bênção e nem maldição. A maneira como ele é administrado se torna ou bênção ou maldição. Então graças ao Senhor pelos que ganham muito dinheiro. Porque se eles têm entendimento de mordomia, eles vão usá-lo adequadamente para a edificação do corpo de Cristo. Mordomia cristã. Maravilhoso, né? Então, só um parêntese aqui, para nós ficarmos bem claros com relação a isso e não sermos extremistas. E outra coisa, gozo da fé, onde nós estamos. Então, o que eu estava dizendo? Se o nosso fôlego de vida é renovado em nós cada manhã, isso vale para os maridos, isso vale para as esposas, isso vale para qualquer irmão, membros do corpo de Cristo. Nós acordamos para que outros progridam.
no conhecimento de Cristo. Nós acordamos para que outros gozem mais da fé. Irmão, isso é tão importante. Porque nós acordamos e imediatamente nós pensamos em nós, não é? O que eu vou fazer, como é que eu vou cuidar de mim, para onde que eu vou, e é isso, é aquilo, e é a hora de fazer academia. Bom, tá bom, tudo tem o seu lugar, não é? Mas que o Senhor mantenha fresco em nós essa ideia. Se nós somos casados, né? Nós acordamos com uma esposa do nosso lado. Para o vosso progresso, gozo da fé. Se somos esposas, acordamos com o marido do lado. Para o vosso progresso, gozo da fé. Temos filhinhos debaixo das nossas responsabilidades, né? Eu já criei os meus. Agora ficou mais difícil, né? Porque agora de 3 passou para umas centenas de filhos, né? Então a gente acorda cada dia com uma centena de filhos. E acordamos para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Não é assim? Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Imagina se nós acordássemos só para trabalhar e ganhar a vida. Que coisa mais triste, não é? Que coisa mais horrível. Mas nós cristãos, não. Nós temos um alvo, um propósito, um motivo. Nós temos uma incumbência, um compromisso, uma responsabilidade muito maior. A igreja, corpo de Cristo, sua noiva, a glória do Senhor na igreja, o deleite do Senhor na igreja. Hoje também comentava com a minha esposa na minha casa, que coisa linda é nós vermos a luz de Deus entrando nos corações dos irmãos. Quando, quem sabe, numa reunião, num compartilhar, às vezes 2 irmãos aí num canto, ou às vezes numa reunião assim como nós estamos. Aí os irmãos vêm conversar conosco, ou conversam com outros, aí outros vêm contar para nós, né? Coisas assim. A luz de Deus entrando, o Senhor expondo, o Senhor falando. Deixa eu dizer para você uma coisa que eu ouvi hoje de manhã de um irmão. O irmão disse assim, quando compartilhava a palavra pela manhã, o Senhor deixou uma coisa clara para mim. Ele estava dizendo, ele disse para mim, você disse quando compartilhou que o Senhor vai expondo as moléstias do nosso coração, como falamos pela manhã, não é? Aqueles vermes, aquelas deficiências todas. Aí ele disse assim, que eu também havia mencionado o fato de todos nós termos sido criados em ambientes imperfeitos. Claro, não é? Todos nós, de alguma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, mas ambientes imperfeitos. Aí ele disse assim, por causa de eu ter sido criado em um ambiente fortemente imperfeito, meu pai era um homem rígido, meu pai era um homem que, naturalmente falando, inclusive, também mencionei isso, né? Era um homem que não deixou nada para nós em termos de bens, não que isso fosse importante, né? Mas ele está contando a história dele. E então ele disse assim, então eu concebi algo dentro de mim, olha o que ele falou, concebi algo dentro de mim, eu vou me fazer. Você entende o que é me fazer? Se meu pai não pôde me dar nada, e ele foi como foi, eu tive esse pai que tive, então eu vou à luta. E eu vou me fazer, para que eu possa dizer, eu não precisei nada dele. Tudo que eu tenho foi aqui, com o meu braço, eu me fiz. Então o que ele me falou? Ele disse assim, então hoje pela manhã a luz entrou. E disse, isso é orgulho, isso é soberba, isso é arrogância. Não é maravilhosa a luz do Senhor? E quando o Senhor fala assim conosco, o que Ele está querendo? Que nós nos dobremos diante dEle e digamos assim, Senhor, me perdoe. Não é o meu braço que me dá a vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quão maravilhosa é a luz do Senhor, meus irmãos. À medida que ela vai entrando. E só Ele entra dessa maneira, não é assim? Porque Ele entra e lava, Ele entra e cura. A arrogância não é um verme horrível, não é? Eu fiz, eu conquistei, eu alcancei. Meus recursos, minhas capacidades. Meu pai mal teve instruções, eu trabalhei, lutei, fiz faculdade com meu esforço próprio, trabalhava de dia, estudava de noite, e hoje eu sou... Não é?
Oh, irmãos, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Bondade de Deus. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Porque Ele podia nos deixar de lado, dizer, segue sua vida, você é suficiente, você é capaz, você tem recursos, vai embora, prossiga. Mas Ele não fala assim. Para aqueles que são dele, Ele amarrou uma corda no nosso pé, assim, uma ponta, e amarrou outra ponta no pé da mesa. Essa mesa se chama a mesa do Senhor. E aí cada um de nós tem um determinado número de metros da corda. Alguns se afastam dessa mesa da comunhão só alguns metros. E aí a corda enrosca, a corda é pequena, né? Ele viu que já chegou no fim, então ele vai dando os passinhos de volta, pela bondade do Senhor. Outros têm 50 metros de corda, 100 metros de corda, 500 metros de corda. Então eles vão longe. De tal modo que nós até os perdemos de vista. Mas Deus não os perde de vista. As minhas ovelhas, se são ovelhas, ouvem minha voz. Não seguem voz de estranhos. Eu lhes dou vida eterna. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então depois dos 500 metros de corda, quando ninguém mais está avistando aquele irmão, terminou a corda. Então agora ele não tem mais alternativas. Ele não consegue puxar o pé e ir para lugar nenhum mais. Terminou a corda. Então agora ele tem que fazer o caminho de volta. E pela bondade de Deus, ele faz o caminho de volta. E volta para a mesa da comunhão. Só que volta diferente do que ele foi. Ele foi dizendo assim: meu pai, já estou tanto tempo contigo. E o Senhor é tão rico, mas está demorando demais para morrer. Não aguento a hora de pôr a mão naquilo que é meu, gastar do meu jeito, da minha maneira. Então o pai, em outras palavras, diz: mas eu não preciso morrer. Se você quer herança, eu posso te dar agora. Ele disse: eu quero. Então o pai diz: toma. E aí ele vai esticar a corda. E a corda vai até o chiqueiro. Até o chiqueiro. Aí no chiqueiro ele cai em si, a corda acabou. A corda acaba assim: quantos trabalhadores do meu pai têm o que comer? Veja, ele diz do meu pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm o que comer? E eu estou aqui morrendo de fome. Ele buscava comer as coisas que eram dadas aos porcos. Detalhe interessante naquela parábola. Porque não diz que ele comeu as bolotas dos porcos. Diz que ele teve vontade de comer até o que era dado para o porco. E na parábola é dito assim: mas ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque ele é filho e está no mundo. Então, filho, realmente filho de Deus, não tem comida no mundo. Então ninguém lhe dava nada, porque ninguém tem nada para lhe dar, nada que o satisfaça, nada, nada, nada. Então ele caiu em si e disse assim: eu voltarei para o meu pai. E eu direi a ele: pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno, nem mesmo de ser chamado teu filho. Me faze como um dos teus trabalhadores. Foi isso que ele planejou, quando estava lá, tão distante. É uma parábola que o Senhor contou, né? Então, o Senhor segue com a história dizendo assim: o filho então volta, com esse discurso no seu coração. Discurso que eu já citei aqui. Então é dito que o seu pai o avista de longe. Olha como ele foi longe. Seu pai o avistou de longe. E correndo, o abraçou e o beijou. Sem dúvida é uma das cenas mais lindas das Escrituras. E sem dúvida nenhuma, é a parábola mais linda que o Senhor jamais proferiu. É essa, chamada do filho pródigo. Então o pai corre ao encontro do filho. E o abraça e o beija.
Nós podemos imaginar que quando o pai faz isso, o filho está todo desconcertado. Porque ele está maltrapilho, ele estava cuidando de porco, ele estava numa terra distante, ele estava faminto. Então, quando eu me coloco na cena, o que eu vejo é um moço muito constrangido. Como que o pai, quem sabe, abraçando um poste. Eu tenho muitas dúvidas se ele abraçou seu pai. Eu imagino certamente, para mim, que não. O pai o abraçou. Eu imagino que ele estava lá estático e agora? Não é? Vou começar o meu discurso. Aí ele diz assim: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Presta atenção. E aí o Senhor parou a narrativa da parábola. Ou seja, o filho não disse a última frase. Qual era a última frase? Faze-me um dos seus trabalhadores. Leia a parábola para você ver. Por que ele não disse? Porque um filho, ele nunca será tratado como um trabalhador. Porque ele é filho. Ele não é como os trabalhadores. Ele tem o sangue do seu próprio pai. Isso é o que ele é. Então, quando ele é interrompido pelo pai, o pai o interrompe, por isso ele não fala a última frase, não é? Faze-me como um dos teus trabalhadores. O pai entra na fala. E o que o pai fala? Traze o melhor vestido. Tragam o bezerro com um artigo definido antes. Significa que esse bezerro, a ideia que nos dá, já que o artigo está ali, então é um bezerro definido, não é? Traz um lá, qualquer um lá do rebanho. Não foi isso que o pai disse, não. Ele disse, tragam o bezerro que está sendo cevado. A ideia que nos dá é que quando o filho foi embora, o pai já colocou um bezerro para engordar. Para o momento que o filho retornasse. Então ele diz, tragam o bezerro, tragam os melhores vestidos e tragam o anel. Anel? Meus irmãos, ele não tem direito a nada, ele já recebeu toda a herança dele, gastou tudo do jeito que ele queria, pôs tudo a perder. E sabe o que o anel significa? Herança. O pai está dizendo, não, minha mente para com ele não mudou. Ele é meu filho. E sendo meu filho, ele é meu herdeiro. Então, meus irmãos, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora eu vou terminar aqui, já não temos tempo mais. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai falar que a mente, ou a mentalidade dele, na sua jornada, no seu viver diante do Senhor e para com os irmãos, era a mentalidade de Cristo. Olha que importante, irmão. Por favor, nós vamos tomar mais 15 minutos só. Enquanto eu vou falando, não perca aí. Se quiser, acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 1. Cristo é meu viver. Aqui que nós gastamos a maioria do tempo, né? Na beleza dessa frase. Meu viver é Cristo. Segundo capítulo. Qual é o tema mesmo de Filipenses? A experiência cristã normal. Capítulo 2 de Filipenses, ele vai dizer assim, tende em vós, 2:5, Filipenses 2:5, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Você vai ler na sua Bíblia sentimento, está vendo a palavra aí sentimento, na revista atualizada? O termo froneu, derivado do froneu no grego, é mentalidade, é mente. Mas mente e sentimento na Bíblia, meus irmãos, se confundem bastante, propositalmente. Sabe por quê? Nós sentimos o que pensamos. E vice-versa, é verdadeiro. Aquilo que nós pensamos influenciará o que nós sentiremos, certo? Se nós pensamos equivocadamente sobre algo, nós vamos sentir equivocadamente. Se pensamos equivocadamente sobre uma pessoa, vamos sentir equivocadamente com relação àquela pessoa. Não é verdadeiro isso? Mas o outro lado também é verdadeiro. Aquilo que nós sentimos
também irá moldando os nossos pensamentos. Então temos que ter cuidado com os nossos sentimentos também, né? Então diz, haja em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer primeiro sobre Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez? Ele é Deus, mas não julga que ter essa glória inata, inerente de Deus que ele tem porque ele é Deus. Ele não julga que ele tem que se agarrar a isso e dizer, ninguém tira isso de mim, é meu, eu sou glorioso e eu vou me agarrar à minha glória até o fim. Ninguém tira a minha glória de mim. Está dizendo que ele não fez isso, mas que ele se esvaziou, não da sua divindade, mas da sua glória, das suas prerrogativas de glória, seus direitos divinos, de ser adorado, honrado por toda criatura, por todos os anjos, como ele era, né? Antes da encarnação e também depois. Então diz assim, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E reconhecido, tornando-se em semelhança de homens, assim é o texto, e reconhecido em figura humana. Olha que lindo. Aí diz, sendo então esse homem, servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então olha, o Filho de Deus eterno se esvazia da glória. O homem Jesus que se esvaziou da glória, Filho de Deus em carne, se esvaziou da glória, agora ele desce mais, e ele se humilha, a si mesmo se humilhou. Então essa é a mentalidade que há em Jesus Cristo. E aí, por isso, Paulo vai dizer o que então? Tende em vós o mesmo sentimento. Aí, irmão, quem sabe numa outra ocasião nós estudemos essa epístola, calmamente. Ela é simplesmente maravilhosa. O capítulo 2 vai seguir mostrando assim, olha a ordem. A ordem no capítulo 2 é Cristo, você já viu aí, 2, 6 a 11. A mentalidade de Cristo em Cristo. Em seguida, a mentalidade de Cristo em Paulo. Em Paulo. Depois ele vai dizer, a mentalidade de Cristo em Epafrodito. Olha esse capítulo, abra aí, vá vendo as divisões. Depois ele vai dizer a mentalidade de Cristo em Timóteo. Aliás, Timóteo vem antes de Epafrodito. Então a ordem é Cristo, Paulo, Timóteo e Epafrodito. São os nomes mencionados aí. Quanto a Timóteo, ele fala assim, Paulo fala, a ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente, sem motivação errada, querendo extrair coisa dos outros para si, ele diz, a ninguém eu tenho como Timóteo, de igual sentimento que o meu. E ele fala assim, que cuide dos vossos interesses. Está aí no texto. Depois ele cita o exemplo de Epafrodito, sabe o que ele fala? Honrem sempre a homens como este, porque ele se colocou em perigo, para trazer os donativos, que vocês queriam enviar para mim na prisão, e eu recebi. Ele fala isso na carta, eu estou suprido, desde que recebi das mãos de Epafrodito os vossos donativos. Que lindo, irmão. Olha essa troca maravilhosa. A igreja dos Filipenses, que foi estabelecida por Paulo, eles amavam Paulo, Paulo estava sofrendo na prisão, o que eles fizeram? Vão reunir donativos. Quem sabe comida, quem sabe roupa, e mandaram essa encomenda para Paulo, pelas mãos de Epafrodito. Viagem perigosa. Epafrodito ficou doente, está aí também no capítulo 2. E os próprios filipenses, de onde ele saiu, a assembleia na qual ele reunia, ficou sabendo que ele estava doente. Olha isso, presta atenção. Quando Epafrodito soube que a igreja a qual ele pertencia, a igreja de Filipos, soube que ele adoeceu, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou angustiado. Porque ele não queria que os irmãos soubessem que ele ficou doente e que ficassem angustiados por causa dele. Parece que nós, quando ficamos doentes, nós já entramos na reunião com uma faixa assim, estou doente, orem todos por mim. Mas Epafrodito não queria que ninguém soubesse que ele estava doente, para ninguém ficar angustiado por ele. Leia esse capítulo, você vai ver que eu estou falando a verdade. E Paulo vai dizer assim, e ele ficou
doente mortalmente. Mortalmente. E Paulo disse assim, para o meu conforto, Paulo vai dizer, para o meu conforto, para o meu alento, o Senhor o livrou das garras da morte. Irmãos, esse capítulo, você encontra de tudo nele, menos uma coisa que se chama ego. Ego. Eu, para mim, de mim, por mim, para mim. É Paulo por Cristo, Timóteo por Paulo, Epafrodito por Cristo e por Paulo. Ninguém por si mesmo, e nem para si mesmo. Então ele fala, tende em vós a mesma mente, porque se isso não acontecer, a medida de Cristo em nós não pode ser aumentada, não é? Cada um no seu cantinho, cada um no seu trabalhinho, cada um com as suas coisinhas, cada um com a sua familhinha, cada um. E aí nos reunimos, claro, quarta-feira é dia, domingo de manhã é dia, domingo à noite é dia. Vamos lá celebrar, vamos voltar para a nossa vida. Vínculos, meus irmãos, eles permanecem conosco 24 horas por dia. Cargas, intercessão, nossos irmãos, as lutas. Sempre vamos ter até que o Senhor venha, não é? Orai uns pelos outros, servir uns aos outros. Nós fazemos isso quando? Quarta à noite, domingo de manhã e domingo de noite. Esses são os dias das reuniões. Graças a Deus por elas, preciosas, né? Mas nossos vínculos ultrapassam as reuniões. Aliás, são eles que tornam as reuniões preciosas, né? Então, esse é o capítulo 2. Paulo está dizendo, Cristo é minha mente. Cristo é minha mentalidade. Eu não acordo pensando em mim, durmo pensando em mim, faço as coisas para mim, cuido de mim. Cristo é minha mentalidade. Capítulo 3, já estou terminando. O versículo-chave é o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e, olha o progresso aí, avançando para as coisas que diante de mim estão. Numa outra ocasião já mencionei isso para os irmãos, mas vamos lá de novo. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, por um lado, ele se refere às durezas da jornada dele com o Senhor. Paulo sofreu muito, meus irmãos, pelo nome do Senhor. Agora ele não levava nada disso em conta. Aliás, levava sim. Ele levava em conta que tudo isso era glória para Cristo. Está escrito no primeiro capítulo de Filipenses, inclusive. Ele vai dizer assim, as minhas algemas em Cristo serviram para o progresso do Evangelho. E até mesmo a casa de César pôde ouvir o Evangelho, casa do imperador, pôde ouvir o Evangelho através do apóstolo Paulo, por causa daqueles guardas que estavam escoltando Paulo lá na prisão. Então assim que ele viu os sofrimentos dele, ele estava lamuriando, né? Olha como eu tenho sofrido, olha aqui minhas costas. Irmãos, as costas de Paulo, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Faz a conta. 195 chicotadas. 3 vezes eu fui fustigado com varas. E uma vez fui apedrejado. Como é que será que era o corpo desse homem? São muitos textos na Bíblia que vão nos ajudar a entender muito claramente que o corpo desse homem era magro, todo cicatrizado e curvado, de tanto apanhar. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, no capítulo 13 ele vai dizer, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Cristo é meu único alvo. E capítulo 4, para nós terminarmos. Vamos terminar lendo? Encerramos.
Sei que pelo tempo já devíamos ter encerrado, mas Senhor, encontre lugar para seguir falando aos nossos corações. Capítulo 4, vamos abrir, por favor. E aqui nós terminamos. Capítulo 4, verso 11. Vamos começar no verso 10, onde ele agradece os donativos, como nós falamos. 4:10 de Filipenses. Alegrei-me, preso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Ele está dizendo, vocês já cuidaram de mim outras vezes, mas vos faltava oportunidade. Ele está dizendo, vocês queriam cuidar de novo, mas de alguma maneira faltou oportunidade. Quem sabe faltou um mensageiro, faltou condições adequadas para que vocês me mandassem esses donativos que agora eu recebi por meio de Epafrodito. Então olhe lá, verso 11. Digo isto, não por causa da pobreza. Aqui temos uma outra coisa linda na vida desse servo do Senhor. Então veja, ele recebeu donativo, certo? Ele recebeu essas ofertas. Ele vai agradecer. Só que olha o cuidado. Ele agradece de uma forma que eles não entendam assim. Ele ficou tão feliz com tudo que ele recebeu, tão regozijante com esses donativos, que nós temos que dar um jeito de mandar mais para ele. Compreendeu, irmão? Então ele agradece os donativos e diz assim, eu digo isso não por causa da pobreza. Porque, siga aí, eu aprendi a viver contente. Ô palavra maravilhosa, irmão. Contente. Contente com pouco ou com nada. Contente com muito ou com pouco. Contente com humilhação ou contente com aprovação. Com honra. Ou diante da reprovação e diante da honra. Porque nem a reprovação, a humilhação o abatia e nem a honra o ensoberbecia. Digo isso não por causa da pobreza. Então está aí, Paulo era um homem pobre. Antes dele receber o Senhor, ele era um homem nobre. Só mudou uma letra. De nobre para pobre. Quando ele foi martirizado, saindo daquela masmorra romana, sabe o que ele tinha? Ele escreve para Timóteo assim, apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Ele está velhinho, irmãos. Naquele tempo, 67, 68 anos, era velhinho. Viu? Ainda mais um homem sofrido desse jeito. Paulo tinha pouco mais idade do que eu. Eu também já sou um velhinho. Mas Paulo era um velhinho sofrido. Então ele disse assim para Timóteo, apressa-te a vir ter comigo antes que chegue o inverno. Porque o inverno romano é um inverno gelado. E ele está debaixo da terra, numa masmorra romana. E velhinho sente muito frio, não é? Então ele diz, traga a minha capa, que eu deixei em Troade. E os livros. Livro. Capa e livros. Que vida maravilhosa, irmãos. Que exemplo, que modelo. Aí ele fala assim, especialmente os pergaminhos. Sabe o que os estudiosos vão nos dizer? Que em meio a esses pergaminhos que ele pede para Timóteo trazer, deveria estar ali o seu certificado de cidadania romana. Por isso que ele pede para trazer os pergaminhos. Porque de alguma maneira ele não sabe exatamente qual seria quando e onde seria esse final da jornada dele. Você lembra que anteriormente ele apelou para César, não lembra disso? Que ele apelou para César? Ele era um cidadão romano, ele adquiriu essa cidadania por nascimento. Então esse certificado de cidadania romana era algo sublime na época. Por exemplo, um romano, Paulo era um cidadão romano, não podia ser açoitado. Nunca.
Nunca. Um romano não podia ser crucificado. Então ele diz, traga os livros, a minha capa, os livros e os pergaminhos. Para de alguma maneira, se necessário, ele pudesse usar o seu certificado de cidadania romana. Por algum motivo. Quem sabe para uma nova libertação, quem sabe, ele não sabia. Como é que ele sabia o dia que ele ia partir para o Senhor? Ele sabia que ele estava no fim da jornada, né? Ele estava sendo arguído. Ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Está aí na segunda epístola, a última que ele escreveu. Ele diz, mas o Senhor me revestiu de forças. Então, irmãos, esse Paulo, como ele se chama, o velho, né? Assim ele escreve, assim ele se identifica. Em outra epístola, a Filemon, Paulo o velho. Ele pede a capa, os livros e o pergaminho. E ali sua vida termina. E ele escreveu aí no capítulo 4 de Filipenses assim, eu aprendi a viver contente, então. Aqui nós estamos terminando aí. Em toda e qualquer situação. Então ele vai dizer quais situações são essas. E vai explicar assim, olha aí. Tanto sei. Por que ele sabe? Porque ele aprendeu. Não nasceu sabendo. Ele aprendeu. Aprendi a viver contente. Então eu sei estar humilhado. Como também eu sei ser honrado. De tudo, esse tudo importante aqui. Porque a ênfase nesse capítulo está nessa palavrinha aí. O que Paulo está dizendo é, Cristo é para mim tudo. Então olha a sequência do capítulo 1. Cristo é meu viver. Cristo é minha mentalidade. Cristo é meu alvo. E finalmente, Cristo é meu tudo. Aliás, ele vai repetir o tudo no final aqui, você vai ver no verso 13. Tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Então ele vai dizer, em tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho, aqui está a palavrinha chave, podemos dizer, da carta, experiência. O tema de Filipenses é experiência cristã normal. Tanto de fartura, eu imagino o que Paulo está chamando de fartura. O que será que ele está chamando de fartura? Para Timóteo, na verdade nós sabemos que ele está chamando de fartura assim. Para Timóteo ele disse assim, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. É isso que ele chama de fartura. Porque depois que ele começou a seguir a Cristo, ele perdeu tudo. Quanto a sua pessoa humana, ele perdeu dignidade, ele era um membro do Sinédrio, muito provavelmente um membro do Sinédrio. Criado aos pés de Gamaliel, da nata cultural, social, intelectual da época. Perdeu tudo. E considero tudo como perda, por causa da sublimidade de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E as considero como um lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, concluindo aí, em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele, em união com aquele que me fortalece. Então, meus irmãos, por que examinamos essa epístola? Depois daquilo que dissemos lá no início, sobre conhecermos e prosseguirmos o conhecer o Senhor. Qual o motivo? Essa é uma epístola que aponta nitidamente e lindamente para o que é progresso cristão. Começa com viver Cristo. Cristo é meu viver. E então, Cristo vai moldando a minha mentalidade. Tende em vós a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, que se humilhou. E então Cristo vai se tornando cada vez mais claro para mim como meu alvo. E eu prossigo para conquistar aquele que me conquistou. Prossigo para o alvo. As coisas que para trás ficam, minhas lutas, meus sofrimentos, as batalhas, mas também os sucessos. Paulo teve muito
Ninguém teve sucesso ministerial como Paulo. João não teve, Pedro não teve, Tiago não teve, ninguém teve o sucesso ministerial de Paulo. 3 viagens missionárias alcançando o mundo inteiro. Nisso também ele é único. Então ele olhava para trás e também não levava isso em conta. Porque ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, meus sucessos, meus sofrimentos não importam. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. E finalmente então ele vai dizer, Cristo é meu tudo. Tudo na fraqueza, tudo na força, tudo na escassez, tudo na abundância, tudo na honra e tudo na desonra. Então, amados irmãos, que lindo nós termos essa epístola conosco, né? Que maravilha, palavra de Deus. Vou terminar mesmo agora dizendo isso. Os filipenses enviaram ofertas para Paulo, certo? Enviaram os donativos, não foi? Comida, roupa. Comida acaba, roupa se consome, acabou. 2000 anos atrás quase, certo? Mas olha isso, para terminarmos. Epafrodito vai lá na prisão de Paulo, em Roma, entrega para eles donativos e volta para Filipos. Só que ele volta com a carta aos Filipenses. E a carta aos Filipenses está aqui. Paulo recebeu uma oferta. A igreja recebeu um tesouro. A carta aos Filipenses. Maravilhosa. Que tem alimentado almas há quase 2000 anos. E que vai continuar fortalecendo nossa fé. A carta do prisioneiro. Meus irmãos, quão abundante é o Senhor, não é? O que valiam esses donativos que Paulo recebeu, se formos comparar com a carta aos Filipenses? Vamos pensar na igreja de Filipos. Vamos mandar um dinheirinho para Paulo. Uma oferta para Paulo. Quem sabe mandar uma oferta generosa para Paulo. Ele tinha que pagar o aluguel da casa dele, né? Em Roma. A prisão dele, ele tinha que pagar pela prisão. Vamos mandar uma oferta para Paulo. Vamos mandar umas roupas para Paulo. Vamos mandar umas comidinhas para Paulo. Ele pode estar com fome, vamos cuidar dele. Eles amavam a ele. Só que eles não sabiam o que eles iam receber em troca. Um tesouro, né? O tesouro. A palavra de Deus, epístola aos Filipenses. Bendito seja o nome do Senhor. Um ato da igreja dos Filipenses que produziu um tesouro para toda a igreja de Deus. Assim é o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e sequer pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso Ele vai dizer, a Ele, pois, a glória. Ninguém há como nosso Deus. Ninguém há bom como nosso Deus. Ninguém há longânimo, perseverante por nós como nosso Deus. Ninguém há que fale conosco como nosso Deus fala. Ninguém há que trate conosco como nosso Deus trata. Irmãos e irmãs, vamos dobrar os nossos corações a Ele. Não vamos reter nada dEle. O Senhor continua então encontrando assim espaço nas nossas vidas. Vamos orar, terminamos. Senhor, nós te pedimos, animados por Tua graça, por Tua bondade, encorajados, te suplicamos que o Senhor nos torne receptáculos maiores, mais amplos, com maior capacidade para receber das Tuas infinitas riquezas, da Tua imensurável graça. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, alarga o espaço das nossas pequeninas tendas, remove as estacas da nossa habitação, para que o Senhor encontre um espaço
muito mais amplo nas nossas vidas pessoais, na nossa família e, sobretudo, na tua igreja. Porque é a tua casa, tua morada, tua noiva. Ó Senhor, ajuda-nos a te amar de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Assim te pedimos, Senhor, que mesmo ao nos despedirmos aqui, comendo, juntos, não permita que nada daquilo que o Senhor quis nos dar nessa noite seja obstaculizado, perdido. Mantém-nos, Senhor, diante de Ti. Quer durmamos, quer vigiemos, somos do Senhor. Ensina-nos a viver realmente uma vida de união contigo. Deposita mais da Tua palavra em nosso coração, Senhor. Nos ajuda a ser diligentes em meditar nela, entesourando e entesourando Tua bendita palavra. Palavra que ninguém poderá roubar de nós. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem tribulações, nem dores. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem depositado em nós esse tesouro inestimável. Nós o apreciamos, Senhor. Apreciamos a Ti, apreciamos Tua graça, apreciamos Tua palavra, apreciamos Tua igreja, apreciamos nossa comunhão. Obrigado por cada casal, cada família, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada criancinha dessa assembleia. Ó Senhor, nos ajuda. Guarda-nos de qualquer tipo de soberba, pelas coisas que o Senhor nos tem dado. Livra-nos da arrogância, da presunção, de achar que somos alguma coisa. Perdoa-nos, Senhor, se é que temos tido essas coisas no nosso coração. Nos mantém humildes, reconhecidos que não somos nada, não temos nada sem Ti. Guarda-nos, Senhor, no Teu amor. Guarda-nos debaixo da cobertura vitoriosa do Teu nome. Protege esse Teu povo aqui. Guarda-nos das ciladas do diabo, suas artimanhas, suas estratégias, para ofender o Teu testemunho nas nossas vidas. Protege-nos, Senhor, te pedimos, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, nosso Redentor, é que nós oramos. Amém.